a sessão do Supremo Tribunal Federal votando, afinal de contas, é possível não compartilhar dados do COAF sem autorização explícita, caso a caso, do Judiciário, rola de um jeito que não sei que hora vai terminar e não preciso. Para o que eu vou comentar aqui, eu não preciso. Eu vou fazer um comentário sobre o fundo disso tudo, né? Por exemplo, ontem à noite eu estava indo para a TV Gazeta para fazer ao vivo o meu comentário de segundas, quartas e sextas no Jornal da Gazeta, quando ouvi no rádio do carro a transmissão dessa sessão, o encerramento do voto do presidente Toffoli. E eu não tinha entendido nada do voto do Toffoli, mas fiquei espantado quando vi vários ministros, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e principalmente Alexandre de Moraes, manifestando as suas dúvidas. Afinal, Vossa Excelência quis dizer o que com isso? E o que com isso? E ele dizia simplesmente assim, o Toffoli: olha aqui, eu já votei, está votado, você pode concordar ou discordar, mas já está votado, está no meu voto. O que eu percebi, duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, que o Toffoli não tem a menor condição de defender nada do que ele apresentou. Em segundo lugar, que o Alexandre de Moraes não percebeu que o voto do Toffoli a respeito do compartilhamento do COAF foi muito semelhante ao voto dele, Alexandre de Moraes, na segunda instância, na questão da possibilidade de prender depois de condenação em segunda instância. Afinal, eu contei aqui para você, um dos 336 mil inscritos no meu canal José Neumann e Pinto no YouTube, que o Alexandre de Moraes, que abriu a temporada daquelas votações depois do relator Marco Aurélio, tinha feito um voto Jano, aquele deus romano que tem dois rostos, um para frente e um para trás, um para o presente, um para o futuro e um para o passado. O voto do Toffoli, quando eu ouvi o Toffoli votar, eu pensei que ele tinha combinado com Alexandre de Moraes, porque foi a mesma coisa. O Toffoli fez metade do voto, dando a entender que ia manter a proibição do compartilhamento de dados sigilosos do COAF em processos do Ministério Público, COAF da Receita Federal. Depois, ele passou a argumentar de uma forma que eu achei absurdamente confusa, como os colegas dele acharam, e que perdeu completamente o roteiro. É como se ele tivesse feito um decálogo, aí foi do primeiro ao sétimo, do sétimo por segundo, do segundo por nono, do nono por quinto e daí em diante. Uma coisa muito confusa, mas era tão confuso como o voto Jano de duas caras do Alexandre de Moraes. Eu não entendi por que o Alexandre de Moraes não entendeu, até que eu pensei que ele fosse um inspirador daquele voto do Toffoli. De qualquer maneira, ele teve a mesma falta de rumo, né? A mesma falta de rumo do Alexandre de Moraes. O que ele esconde? Será que ele teve aquela iluminação que o apóstolo Saulo de Tarso teve quando caiu do cavalo e viu uma luz e foi seguir o Cristo em vez de continuar perseguindo os cristãos? Duvido, né? Não, o Toffoli não tem cara de quem tem iluminações, não. Ao contrário, ele convive mais com as trevas. E, ao que eu saiba, não existe uma estrada de Damasco na vida dele. E também não sei se ele não foi salvo por um desígnio divino de fazer uma grande bobagem. Mas eu fiquei tão estupefato que hoje eu liguei para 3 dos meus gurus judiciários, né? O primeiro foi o professor Modesto Carvalhosa, que me chamou a atenção para um fato que o Cláudio Dantas já tinha chamado na sua coluna de ontem, no Antagonista, que é o seguinte: o caso original que provocou essa votação é um caso de 2 sonegadores de impostos que são donos de um posto de gasolina em Americana, no interior de São Paulo. Era um caso da Receita Federal, sonegador de imposto, não tinha nada a ver com o COAF. O COAF não tem nada a ver com imposto, o COAF é uma unidade, agora, né, tem até esse nome, Unidade de Inteligência Financeira. O que tem a ver Receita, coleta de imposto, crime fiscal, com unidade de inteligência financeira? Nada. Acontece que o Toffoli tomou decisões muito comprometedoras, monocráticas, na área da Receita
e do COAF. Da Receita, ele andou interrompendo investigações da Receita e, por acaso, por coincidência, encontravam dados do escritório de advocacia do qual ele foi sócio, da mulher dele, Roberta Rangel, e também coisas da dona Guiomar Mendes, a mulher do Gilmar Mendes. Ele até se referiu ao Gilmar Mendes quando atribuiu ao Gilmar Mendes a interrupção das investigações do Ministério Público do Rio sobre Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, aquele caso da rachadinha, da Alerj, etc. Ele deixou assim a entender que não tinha nada a ver com aquilo, que é mentira. Ele foi quem tomou a primeira decisão de interromper todos os processos do Ministério Público que não tivessem na origem da consulta aos dados do COAF uma autorização específica do Judiciário para eles. Depois, o advogado do Flávio Bolsonaro foi ao Supremo de novo, e dessa vez o caso foi, digamos, sorteado por o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes interrompeu de novo a investigação. O certo é que não tem nada a ver com o caso da Receita Federal, lá de Americana, que estava sendo julgada ontem e continua sendo julgado hoje. Quando o Toffoli terminou o voto, a impressão que eu tive é que nós tínhamos perdido um enorme tempo, porque ele praticamente reconheceu que o Aras tinha razão e que nós não podíamos ferir o que foi, rasgar o que foi decidido em acordos internacionais do Brasil, inclusive veio agora aqui a OCDE reclamar dos estragos que estão sendo feitos pelo Supremo, pela Justiça em geral, no combate à corrupção. Eu fiquei muito impressionado porque ele ficou o voto todo consultando o Aras sobre rotina do Ministério Público, né? E o Aras explicando uma coisa que ele podia ter feito com um assessor dele, coisa de gente preguiçosa ou de quem não quer mesmo trabalhar, né? Pois bem, a impressão que eu tive é que ali estava sendo perdido muito tempo. Eu me lembrei até de um poema de Ascenso Ferreira, que é muito bacana para esse tipo de coisa, né? Iscando os cavalos, tinindo as esporas, através das coxilhas saí dos meus pagos em louca arrancada. Para quê? Para nada, é isso aí. Por falar em pernambucano, né, Ascenso Ferreira, eu fui também beber na fonte de dois pernambucanos, né? O Zé Paulo Cavalcante Filho, que disse, não, você não prestou atenção, porque ele só autorizou o compartilhamento dos dados do COAF em 4 tipos de crime. 4 tipos de crime. Crime fiscal, contrabando e descaminho, crime de previdência e lavagem de dinheiro. Não incluiu corrupção. Ou seja, o Flávio Bolsonaro continua isento, tanto que ele nem falou. No caso aliás, disse, não tenho nada com Flávio, isso é uma lenda urbana. Eu até ri pensando na legião urbana, né? Então, o Modesto Carvalhosa, que já tinha me chamado para a questão dos donos do posto de gasolina, da turma de Americana, também me chamou a atenção para essa comunicação dele com o Aras, dizendo o seguinte, ele não tem nenhuma base legal, em lei nenhuma, para fazer o que ele resolveu, que já não tivesse que não já estivesse sendo feito, né? Pois bem, mas o meu outro pernambucano de plantão escreveu um artigo, que eu vou citar 2 ou 3 parágrafos aqui para você, é o Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas, o maior especialista em Supremo no Brasil, a respeito dessa mistureba aí do COAF. Segundo o Joaquim Falcão, deve ter sido constrangedor para Roberto Campos Neto, não como autoridade monetária, mas como superior do COAF, ter que ir negociar com o ministro Toffoli e o procurador-geral ministro Aras a gestão de informações sobre potenciais ilícitos. Eu publiquei no meu blog uma foto dessa reunião deles lá no gabinete do Toffoli, está lá no blog do Neumann, onde você pode achar, né? Não há independência que resista à cena. A negociação vista por todo o mundo global, nem mesmo mera autonomia resiste. Não precisamos saber o que conversaram, basta o constrangimento da visita. Transparente pelos vidros
do Supremo. Graças a Oscar Niemeyer, juntos, o Congresso, a Presidência da República, deformado o Banco Central, faltava o ministro Toffoli para negociar o que o COAF pode ou não fazer. É o que estamos assistindo agora. Não há nada de jurídico nisso, não há nada de constitucional nisso, não há nada de democrático nisso. O que há é a tentativa para que instituições, mesmo econômicas, não funcionem, ou funcionem menos, ou funcionem seletivamente. Depois reclama-se que investimentos estrangeiros não vêm. Como se pode inconstitucionalizar a instituição econômica mais poderosa do país, o Banco Central? É preciso defender instituições, inclusive o Banco Central, escreveu Joaquim Falcão, que enquanto clama por independência, lhe retiram a autonomia. Bom, aí eu me lembrei de uma coisa que eu gostaria de dividir aqui com você. Uma vez, o Joaquim Falcão me contou que o Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo, disse que alguém para ser nomeado para o Supremo precisa fazer história antes de ser nomeado para o Supremo. E hoje, de manhã, no café com a Isabel, eu comentei com ela que o STF, por pior que já tenha sido, nunca foi tão ruim como está agora, porque esse STF foi nomeado apenas entre bagrinhos da subburocracia federal. Antigamente, tinha muita gente fraca, como, por exemplo, Zé Linhares. Zé Linhares era conhecido como Zé Milhares e tinha as flatulências reconhecidas pelos engraxates lá do Castelo quando assumiu a presidência da República, quando Getúlio saiu do Estado Novo e antes do Dutra assumir. Mas Zé Linhares é uma exceção nesses que eu vou citar aqui, ó. Rui Barbosa, que escreveu a Constituição de 91, Nelson Hungria, José Carlos Moreira Alves, Pedro Lessa, Paulo Brossá, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, autor de Coronelismo em Chá de Voto, Olavo Bilac Pinto, Luiz Galotti, João Leitão de Abreu. Hoje é uma miséria intelectual de dar pena. O Guzzo já escreveu sobre o português de Rosa Weber e Celso de Mello, que é de doer, né? Pois bem, Dias Toffoli, tudo gente daí da antessala. Os outros são das páginas da história, esses são da antessala. E para concluir, eu quero lembrar que o Modesto Carvalhosa me contou a famosa história do Adalto Lúcio Cardoso, que foi presidente da Câmara dos Deputados e que recebeu o coronel Meira Matos, que foi lá fechar a Câmara e deu uma bronca no coronel com muita coragem. Depois o Castelo, para driblá-lo, nomeou para o Supremo. Ele estava no Supremo quando foi votado no Supremo e ele foi voto vencido, censura à imprensa no regime militar. Ele então tirou a toga, jogou a toga sobre a cadeira onde ele estava sentado, foi embora, se aposentou e nunca mais voltou. É isso que Janaína Pascoal, Modesto Carvalhosa e eu sonhamos todo dia que aqueles 5 que bancam, que são os reis da moral, né, façam exatamente diante de toda essa inversão do poder supremo que o Supremo está tendo. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.